a maioria de vocês conhece a doutora Sônia Setzer, né? Falando de Sônia Setzer, a gente lembra da antroposofia, né? Com certeza, um grande ícone, uma pessoa batalhadora de tanto tempo. Falamos em pedagogia, né? Medicina escolar, lembramos da doutora Sônia Setzer. E muito mais, né? Do ramo, da sessão médica, mas, enfim, eu vou oficialmente falar, né, da doutora Sônia, formada em medicina pela USP. Ela fez a especialização antroposófica na Suíça. Ela foi médica escolar de 72 a 99 na Escola Rudolf Steiner. Foi presidente da ABMA, Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, de 91 a 99. Coordenadora do ramo Rudolf Steiner de São Paulo, da Sociedade Antroposófica. Bom, palestrante, né, assim, conhecida internacionalmente, tradutora, é verdade, Sônia, tradutora de obras antroposóficas, né, várias obras, e autora dos livros Parzival, um precursor do ser humano moderno, A Enfermidade Cura, o caminho interior do terapeuta à luz da cura do Rei do Graal. E desde 2016, ela faz parte era uma das secretárias gerais da Sociedade Antroposófica no Brasil. Então, isso é um pedacinho, né, do que a doutora Sônia contribuiu e tem contribuído com a antroposofia, e muitas pessoas, a doutora Sônia viu crescer. Tem aqui alunas que foram dela, na época que ela era médica. Então, Sônia tem um percurso maravilhoso e nós somos muito gratas, Sônia, por você poder estar aqui conosco hoje, trazendo todo o teu conhecimento, sabedoria que vem do coração. Então, por favor, Sônia, a palavra é sua. Uma boa palestra para todos nós. Obrigada, Sônia. Obrigada, Vera, por tantas palavras gentis, elogiosas, e principalmente pelo convite que você me fez para poder falar alguma coisa sobre Micael para vocês, justamente nesse período em que vamos comemorar Micael. Eu fiquei pensando bastante tempo o que eu poderia falar de Micael, porque Rudolf Steiner traz tantos aspectos relacionados a ele. Por um lado, ele é um mensageiro, ele é, atualmente, como Steiner diz, até a face de Cristo. Ele, nas pinturas, é representado, quando é o mensageiro, o regente celestial, como um globo terrestre, encimado por uma cruz. Muitas vezes, ele é tido como o condutor do exército celestial. Outra imagem dele é com a balança, pesando as almas dos seres humanos no juízo final. Então, são tantas imagens. Mas a mais conhecida é Micael lutando com o dragão. E aí eu decidi me dedicar mais a esse tema. E encontrei num livro, quer dizer, na verdade é uma revista, chama Flensburger Hefter. São, então, livros pequenos, ainda muito simples, pelo menos os antigos que eu tinha, que saem com a periodicidade, acho que mensal, trazendo temas específicos. E havia um justamente sobre Micael, então eu peguei vários artigos desse livro e procurei fazer assim uma imagem de Micael com o dragão. E aí surgem perguntas. Essas lutas de Micael com o dragão, será que foi uma luta apenas? Nós, em geral, interpretamos o dragão como um representante do mal. Mas será que isso está inteiramente correto? E aí também a outra pergunta, se é que houve mais do que uma luta, será que houve mais do que um dragão?
E de Rudolf Steiner, realmente, nós aprendemos que houve muitas lutas de Micael com o dragão em várias épocas da evolução terrestre. E essas lutas, na verdade, são lutas travadas entre as forças que querem levar a evolução progressiva da humanidade com aquelas outras forças que se opõem a essa evolução. E a luta mais antiga descrita é a chamada luta no céu. E essa luta no céu, na verdade, acontece ainda numa encarnação anterior do planeta Terra, né? Rudolf Steiner descreve, imagino que todos vocês já tenham estudado isso, que a Terra passou por várias encarnações até tornar-se a nossa Terra atual. Então, o antigo Saturno, o antigo Sol e a antiga Lua. E foi justamente nessa fase da antiga Lua que houve uma luta no céu. Naquela época da antiga Lua, o ser humano era constituído pelos corpos físico, etérico e astral. Então, a cada encarnação da Terra, ele recebeu os primórdios do que hoje é o corpo físico, e o etérico e o astral. Ou seja, na antiga Lua, a nossa constituição era análoga à dos animais atuais. E nessa época, o ser humano vivia totalmente ligado aos seres espirituais. E nesse tempo, todos os seres espirituais estavam inseridos na vontade divina. O que significa isso? Que eles não eram livres. Eles desconheciam a liberdade. E, na verdade, os seres acima de nós ainda hoje desconhecem a humanidade, a liberdade. Nós somos os primeiros destinados, inclusive, a desenvolver a liberdade aqui na Terra. Portanto, na época, e eu diria também em grande parte até hoje, esses seres das hierarquias superiores não podiam escolher, isso significa liberdade bem inicial, bem incipiente, então não podiam escolher entre seguir ou não, por exemplo, forças adversas. E, na realidade, essas forças adversas foram criadas pela direção universal com determinada finalidade. E no caso da evolução nossa, né, do ser humano aqui na Terra, a finalidade é nos dar a possibilidade de sermos livres. E uma das primeiras coisas, então, é a possibilidade de escolher entre várias oportunidades. Ou seja, nós, então, somos, de fato, os primeiros seres que podem desenvolver a liberdade. Não é garantido que vamos consegui-lo, temos que fazer um esforço nesse sentido, que até hoje ainda é desconhecida lá nos mundos espirituais. Então, isso é algo que nós vamos ter que entregar às hierarquias no final da evolução terrestre. Então, na antiga Lua, aconteceu que um grupo de seres pertencentes às hierarquias mais elevadas decidiu, e aqui nós já temos algo que remete à liberdade, só que decidiu prematuramente, porque ainda não existiam as condições que o permitissem, desvincular sua vontade da vontade divina. Então, rebelaram-se contra essa vontade divina
Isso é conhecido como a rebelião dos anjos. E aí, o arcanjo Micael, que continuou seguindo a vontade divina, então, como incumbência dessa ordem universal, agiu contra os seres que prematuramente quiseram apoderar-se da liberdade, expulsando-os do céu. E como dizem as lendas, lançou-os para a terra, mas, na verdade, a terra, a nossa terra, ainda nem existia, era a antiga lua. E não para o inferno, como muita gente tem essa imagem de que esses anjos caídos foram lançados para o inferno. Não, eles foram lançados, quer dizer, eles foram excluídos do mundo espiritual para o que era a nossa terra na sua encarnação anterior. E por que as entidades das hierarquias superiores não têm liberdade? Porque para se ter liberdade é preciso ter uma configuração, uma corporalidade mais densa, que ainda não existia na antiga Lua. Esta forma ainda estava para ser criada aqui na nossa Terra, que é justamente a nossa configuração atual, quando temos um corpo físico sólido, onde a própria Terra se solidificou, onde surgiu, então, essa matéria, essa materialidade sólida, porque é ela que permite a manifestação do eu humano nosso na encarnação da Terra. Na antiga Lua, a densidade máxima era pastosa, gelatinosa, digamos. Era esta a consistência dos corpos físicos das entidades que então estavam desenvolvendo seu eu, os atuais anjos. E por não terem uma constituição sólida, eles não podiam desenvolver a liberdade. A missão deles foi outra, foi desenvolver a sabedoria. E na antiga Lua também ainda nem existiam os animais superiores com um corpo físico denso como o dos animais atuais. A consequência de que desses seres que se rebelaram querendo ter liberdade, quando ainda nem tinham a condição corpórea para tê-lo, foi que eles não podiam mais ter a mesma forma, digamos, a constituição daqueles seres que se mantiveram sob a vontade divina no mundo espiritual. E como a constituição era corpo físico, etérico e astral, principalmente, esses seres talvez estavam desenvolvendo o eu, mas não conseguiram fazê-lo justamente por causa dessa rebeldia, eles acabaram por assumir uma forma animalesca, que, no entanto, não é a forma de algum animal que conhecemos. E é daí que vem a imagem do dragão, muitas vezes também representado como serpente. E como ainda não havia a corporalidade material sólida, essa configuração teve que permanecer no âmbito suprassensível. Ainda não havia um mundo perceptível aos nossos sentidos físicos. E, ao mesmo tempo, esses seres não podiam ficar no reino das hierarquias superiores, afinal, foram expulsas de lá. E assim, então, no decorrer da evolução física material da Terra,
essas entidades tiveram de ficar entre os seres que foram surgindo, mas sem terem um corpo físico material. Portanto, esses seres representados pelo dragão, dotados dessa configuração, passaram a viver junto com os animais, os vegetais, os animais, mas, como eles mesmos não tinham uma corporalidade sólida, não eram visíveis ao olho físico do ser humano. E, em decorrência desse feito de Micael, essa figura do dragão assumiu uma forma supraterrestre, suprassensível, mas não podia mais permanecer no âmbito suprassensível, vindo então para a Terra. E como ali esse dragão não tinha um lugar específico, ele se ocultou dentro do ser humano. E existe uma citação de Rudolf Steiner, numa palestra que ele já deu em 23 de agosto de 1909. Está no GA 113, não traduzido. E ali, Steiner, então, fala de uma lenda. E diz o seguinte: uma lenda maravilhosa da humanidade conta que durante a queda de Lúcifer do céu para a terra, uma pedra preciosa soltou-se de sua coroa. Segundo a lenda, essa pedra transformou-se no cálice, no qual, na última ceia, o Cristo Jesus tomou o vinho com seus discípulos. Nesse mesmo cálice foi recolhido o sangue do Cristo que fluiu da cruz. E esse cálice foi levado por anjos para o Ocidente, onde será acolhido por aqueles que querem aproximar-se da verdadeira compreensão do princípio do Cristo. A pedra que se soltou da coroa de Lúcifer tornou-se o Santo Graal. E aí temos que lembrar que os mistérios do Graal são, talvez, não vou dizer os mistérios mais recentes, mas eles são muito recentes, surgiram por volta do século IX, e são justamente aqueles mistérios relacionados com o Cristo esotérico. E o interessante é que no século XIII, esse tema foi retomado por um dos participantes da competição entre trovadores que aconteceu na Wartburg. A Wartburg é um castelo que fica na cidade de Eisenach, que eu visitei muito tempo atrás. Eisenach está situado na ex-Alemanha Oriental. E esse castelo tem uma importância grande justamente por ter sido a sede dessa competição de trovadores. Quando se visita esse castelo, então tem a sala onde ocorreu essa competição. Isso foi no século XIII. Mas nesse mesmo castelo, no século XV, esteve preso Martinho Lutero, e foi lá que ele traduziu a Bíblia para o alemão. E na visita guiada, então, mostra-se uma cela, que teria sido a cela de Santo Agostinho, e o guia mostra uma mancha escura na parede.
E conta, então, que enquanto Martinho Lutero estava traduzindo a Bíblia, o diabo apareceu a ele e ele pegou o seu tinteiro e jogou contra o diabo e a mancha, então, está lá na parede. Pois nesse mesmo castelo, não, na mesma cidade, Eisenach, alguns séculos depois, século XVII, nasceu Johann Sebastian Bach. Então, vocês veem, é uma cidade que realmente traz várias personalidades importantes. E, se não me engano, lá também viveu Santa Isabel, né, Elizabeth, que alimentava os pobres, mas o marido acho que não queria saber muito disso, e uma vez a viu com os pães no seu avental e perguntou o que ela estava levando. Ela abriu o avental, ele estava cheio de rosas, né? Então era desses milagres da Isabel. Mas então, uma das poesias apresentadas, obviamente, em canto por um dos trovadores, chama-se A Coroa de Lúcifer. E é a seguinte: ouça, pois, o que é dito sobre a beleza da coroa. Ela foi feita de acordo com o desejo de 60.000 anjos que queriam expulsar Deus do reino celestial. Veja, Lúcifer, assim ela tornou-se sua. Se em algum lugar estivessem prelados sábios e valorosos, eles bem que confirmariam que estou cantando a verdade. São Micael viu a ira de Deus causada por tamanho orgulho. Num só golpe, sua espada partiu a coroa, arrancando-a da cabeça dele. Vejam, dela soltou-se uma pedra, que mais tarde, na terra, tornou-se Parsifal. Então, aqui nós temos uma poesia que até cita o Parsifal, e que, obviamente, tem uma relação muito forte com o Santo Grau. E o que ainda faltou dizer é que o autor da obra Parsifal, Wolfram von Eschenbach, também esteve nesse castelo da Wartburg, provavelmente foi um desses trovadores. Sabe-se que, durante sua estada lá, ele escreveu trechos dessa obra Parsifal. E um aspecto bem interessante que nós encontramos na obra de Parsifal, de Wolfram von Eschenbach, é que ele mescla assuntos bem particulares, ou digamos, bem terrenos, no meio daquilo que ele está narrando de importante, de histórico, seja lá. Como no caso dessa poesia, se em algum lugar estivessem prelados sábios e valorosos, eles bem que confirmariam que estou cantando a verdade. Quer dizer, isso como intercalação naquela história toda da pedra que foi arrancada da coroa de Lúcifer. Então, eu vou pedir para o Rômulo mostrar uma primeira imagem. Vamos lá, meu coração. Já tem essa. Vou pedir para ele. Então, essa é uma imagem de um pintor chamado Ambrogio Lorenzetti, e tenho apenas a data do falecimento dele, que foi 1348. E nós temos, então, a representação, deixa grande, a representação de Micael dominando
o dragão a seus pés. Geralmente, Micael é representado com feições jovens, ele não tem barbas e com um olhar e uma fisionomia muito sérios. E aqui, então, o que eu queria mostrar é que o fundo ainda é um fundo dourado, o que representa ainda o mundo espiritual. Quer dizer, agora eu, como leiga, estou falando para gente que entende, desculpem, mas eu estou me atrevendo a fazer isso. E, principalmente, a serpente. Será que é uma serpente? É um dragão? Quer dizer, é realmente uma forma animalesca, mas não reconhecemos um animal conhecido, pelo menos atualmente. A cauda é totalmente entrelaçada, quer dizer, forma nós, é um negócio muito esquisito. Tem asas, isso remete a um ser espiritual, a um ser alado. As patas lembram patas, eu diria, mais de felinos ou, de qualquer forma, algum animal da espécie dos carnívoros. Mas o mais instigante é aquilo que aparece no lugar da cabeça. A um primeiro olhar, é um emaranhado de coisas. E se a gente olha mais detalhadamente, vai perceber que se trata de cabeças de 7 serpentes entrelaçadas entre si. Realmente é algo muito curioso, muito estranho. Vocês conseguiram ver as serpentes? Que eu não consigo mostrar aqui para vocês. Mas isso, você ajuda com a sua setinha? Então, aí tem uma cabeça esquerda, que está bem esquerda, dá para ver a língua para fora da boca, e assim ainda tem mais 5 lá para cima, voltadas em várias direções. Doutora, Sim? boa noite. É a Boa Ludmila noite. que fala. É a Ludmila Sim. que fala. Por Por acaso, favor. essas 7 cabeças seriam os 7 pecados capitais? Eu não sei, e eu não nem gostaria de chegar a essas interpretações. Mas também existem dragões com 7 cabeças. Nem sei se o da Apocalipse é um dragão de 7 cabeças. Aliás, tem 2 dragões descritos. E eu tenho a impressão que um tem 7 cabeças, sim. Então, talvez seja essa a representação. Não sei. Obrigada, Rômulo. Pode voltar, tirar a imagem. Você quer a próxima ou quer voltar? Não, eu aviso quando for. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigada. Então, como já falamos, o dragão não tinha um lugar específico na Terra, ocultando-se na própria natureza humana. Mas não se trata apenas de um dragão que Micael teve que lutar. Esse dragão representa as diversas forças adversas. E muitas vezes Rudolf Steiner fala delas como espíritos das trevas, resumindo assim de uma forma geral. E esses espíritos das trevas se manifestaram e ainda se manifestam. Quer dizer, em diferentes épocas tiveram manifestações distintas. E entre elas temos aquelas 2 entidades que Rudolf Steiner descreve também, Lúcifer e Ahriman. E, na verdade, podemos falar uma noite toda só sobre esses 2, mas não é esse o nosso tema.
Mas fazendo um resumo bem resumido, Lúcifer é aquela entidade que atua no nosso corpo astral. De fato, seria um anjo caído, embora existam seres luciféricos nas diversas hierarquias espirituais. E Lúcifer está vinculado, portanto, aos instintos, às sensações, às paixões e cobiças, que são qualidades que os animais também possuem. No ser humano, Lúcifer, além de instigar essas paixões, as cobiças, etc., também gera ilusões. E muitas vezes a ilusão sobre si próprio, o que leva a um orgulho. Então, Lúcifer tem uma relação com o orgulho. E uma das coisas que ele pretende fazer conosco é afastar-nos precocemente do mundo sensorial, antes que atinjamos a nossa meta. Ahriman começou a atuar depois no ser humano, mas é uma entidade que já surgiu antes, no antigo Sol, e ele atua no corpo etérico humano. E está vinculado principalmente ao pensar e à reprodução, à sexualidade. E pensar e reproduzir são coisas muito próximas. Também dá para falar muito a respeito, mas não é o caso. Agora, eu só queria lembrar que depois de terem comido do fruto proibido lá no paraíso, a Bíblia conta que Adão e Eva passaram pela seguinte experiência. Seus olhos se abriram e viram que estavam nus. O que significa isso? Eles tiveram consciência. Claro que antes eles também enxergavam como é que Adão ia dar nome aos animais, etc., como Deus tinha ordenado, se ele não enxergasse. Mas seus olhos se abriram, aqui no caso significa tomaram consciência do mundo ao redor e viram que estavam nus. Então, tomaram autoconsciência. E logo em seguida, então, cobriram as partes pudendas relacionadas à sexualidade. E na embriologia, a parte do cérebro que está voltada ao pensar e os órgãos da reprodução desenvolvem-se simultaneamente. Isso é muito interessante. Então, Ahriman está vinculado ao pensar e à reprodução. E ele atua por meio do medo, de meias verdades, da mentira, da falsidade. E ele quer afastar o ser humano do mundo espiritual e prendê-lo à terra. Enquanto Lúcifer quer, por assim dizer, afastar o ser humano da terra e levá-lo precocemente ao mundo espiritual. Isso nos dias atuais. Agora temos uma segunda luta de Micael com o dragão, vamos dizê-lo assim, que acontece no período da evolução da nossa Terra, que recapitula a evolução da antiga Lua. Isto é na antiga Lemúria. E aí ocorre a chamada tentação luciférica. E foi nesse período, então,
que as entidades luciféricas penetraram no corpo astral dos seres humanos, provocando um desequilíbrio nos membros constituintes, sem que o ser humano conseguisse defender-se disso. Ele ainda não tinha essa autonomia, simplesmente ele era um agente no qual as coisas iam acontecendo. E isso é mencionado na Bíblia como a tentação da serpente no paraíso. E aqui temos que entender que o paraíso refere-se ainda ao mundo espiritual. E aqui, então, eu vou ler para vocês um trechinho de uma palestra de Rudolf Steiner, de 26 de outubro de 1917, que está no GA 177, também não traduzido. Diz ele: na verdade, naqueles tempos antigos, os espíritos das trevas também só queriam, à sua maneira, o melhor para o ser humano. Queriam cunhá-lo para a liberdade absoluta, que eles mesmos tinham almejado na antiga Lua, mas para a qual os seres humanos ainda não estavam maduros naquela época, assim como as próprias entidades das trevas não estavam maduras na antiga Lua para essa evolução. Esses seres queriam dotar o ser humano com aqueles impulsos pelos quais cada ser humano individualmente dependesse apenas de si mesmo. Então, queriam que o ser humano fosse autônomo. E essa autonomia pode ter como consequência o orgulho, ideias fantasiosas, etc. Só que isso não podia acontecer, porque a humanidade não estava madura para tanto. Aí fecham as aspas, quer dizer, eu falei um monte de coisa no meio do que o Steiner falou. Mas, enfim, esse impulso desses espíritos das trevas teve que ser freado pelos espíritos da luz, que são representados por Micael. E então o ser humano é expulso do paraíso, que era o mundo espiritual, como antes os anjos rebeldes foram expulsos do céu. E uma vez que o ser humano foi expulso do paraíso, ele foi se afastando cada vez mais do mundo espiritual e teve a necessidade de adaptar-se às condições terrenas. No entanto, sempre que ocorre uma separação, surge também o anseio por uma reunião. E esta é a outra consequência da tentação luciférica, esse desejo de voltar ao mundo espiritual. Só que o ser humano precisa desenvolver-se para conquistar a maturidade para poder voltar de maneira adequada ao mundo espiritual. Quando foi criado, o ser humano devia apresentar uma natureza dupla. Parte do seu ser, a parte anímico-espiritual, deveria elevar-se no sentido de atingir o mundo espiritual. Com a outra parte, a físico-corpórea, ele deveria participar da natureza terrena exterior. E, de fato, com os alimentos que ingere, com o ar que respira, e até mesmo mediante as impressões que recebe pelos seus órgãos dos sentidos, o ser humano absorve
ele leva a natureza exterior para o seu interior. Acontece que no interior do ser humano, esses processos da natureza não podem permanecer como estavam no exterior. Eles se transformam. A doutora Micaela Gluckler costuma dizer: o repolho que nós ingerimos não é mais repolho dentro de nós. Ele tem que ser transformado. E o mesmo acontece com ar e até com as impressões sensórias. E o resultado dessa transformação são justamente os instintos, o gozo, os impulsos animalescos. Então, esses processos da natureza aparecem em tudo o que emerge das profundezas do ser humano de modo animalesco. Em outras palavras, a natureza exterior, que é pura, ingênua, espelha a divindade criadora. Quando interiorizada, deixa de ser pura. Aparece o lado animalesco, o dragão. Contudo, não se deve considerar que o dragão ou essas forças adversas devam ser combatidos, eliminados a todo custo. Nas representações pictóricas, vemos Micael dominando o dragão a seus pés. Na verdade, ele não pode matá-lo. Se não tivéssemos instintos, ou seja, essa parte pura da natureza transformada dentro de nós, não sobreviveríamos. Nós temos que ter o instinto da fome, da sede, o instinto de fuga quando somos agredidos, o próprio instinto sexual para a reprodução da espécie. Os instintos são uma necessidade para a nossa sobrevida como indivíduos e como espécie. No entanto, nós devemos dominar esses instintos e não nos deixar dominar por eles. E dessa maneira podemos entender que a luta que antes, digamos na época pré-humana e até mesmo pré-terrestre, Micael travou no exterior, na natureza, agora tem que ser travada pelo eu humano no interior da natureza humana. Essas forças adversas não são apenas más. Elas sempre trazem algo de bom, de positivo. E neste caso, a expulsão do paraíso, elas trouxeram a possibilidade de o ser humano desenvolver a liberdade. Sem essa tentação luciférica, isso teria sido impossível. O ser humano teria se transformado em um autômato. E quem conheceu meu pai talvez se lembre que ele costumava dizer que se não houvesse essa tentação luciférica, nós continuaríamos hoje no paraíso, de bata cor-de-rosa, tocando lira. Que chatice! Que tédio! Nós precisamos ter essas adversidades para realmente podermos ser ativos, inclusive interiormente. Então, graças a essa tentação luciférica, o ser humano pôde desenvolver sua autoconsciência, sua inteligência e a criatividade.
E assim, a inteligência humana é uma dádiva decorrente dessa luta de Micael com o dragão. Um aspecto que eu achei muito interessante foi o seguinte: quando em tempos remotos, já na evolução da atual Terra, o olhar anímico do ser humano se voltava para o mundo suprassensível, ele contemplava as hierarquias. Quer dizer, em tempos muito remotos, o ser humano tinha a clarividência e com o seu olhar anímico ele via o mundo espiritual. Mas quando o olhar físico dele se voltava para o mundo natural, para o mundo que está à nossa volta, ele enxergava os diferentes reinos da natureza, inclusive a forma física humana, assim como nós enxergamos. Esse é o nosso olhar. O nosso olhar físico se volta para o mundo e é o que nós enxergamos. Mas naquela época, se o ser humano dirigisse o seu olhar anímico, com o qual ele, então, normalmente acessava o mundo espiritual, para a natureza física, ele contemplava o dragão, aquela figura que se tornou adversária da evolução. E eu imagino que é justamente dessa visão do dragão na natureza física, com o olhar clarividente, que surgiu essa tradição, digamos, de se representar o dragão com essas formas animalescas, mas não de animal conhecido, alado e assim por diante. Quer dizer, era isso que as pessoas, em tempos antigos, enxergavam. Elas conseguiam ver esse anjo caído na natureza física, sob a forma de dragão. Que, então, vivia no mundo visível, sendo invisível. Quer dizer, ele só era contemplado com o olhar anímico, embora vivesse aqui na Terra. Notamos, assim, que um evento cósmico da antiga Lua transformou-se em um evento que na Terra se passa ou vai passar no interior do ser humano. Mas Micael também luta contra as hostes arimânicas. Além das forças luciféricas, Ahriman, como eu falei, passou a atuar um pouco depois. E aí Rudolf Steiner faz apenas referências muito vagas, muito breves, e não fica sempre claro se no passado essas lutas eram contra forças arimânicas ou luciféricas, ou até mesmo as duas. Mas cada uma dessas lutas trouxe algum bem ou algum mal à humanidade. E é numa palestra de 14 de outubro de 1917, no GA 177, que Steiner, então, faz referência, por exemplo, de que o aparecimento dos bacilos, como ele se refere, foi uma consequência de uma dessas lutas. Na época de Steiner, ainda não se sabia distinguir bactérias e vírus. Todos eles eram considerados apenas bacilos. E agora que nós estamos vivendo essa terrível pandemia, né?
causada por um vírus, e relendo várias coisas que Steiner falou sobre o aparecimento, então, desses vírus, aliás, ele não falou dos vírus, falou dos bacilos, como consequência de, digamos, atitudes que mesmo o ser humano tem por influência de Ahriman, podemos entender muito bem que esse aparecimento dos bacilos possivelmente é consequência de uma dessas lutas de Michael com Ahriman. Uma outra dessas lutas, ele descreve em 1920, no GA 198, uma palestra de 21 de março, e essa interessa principalmente a vocês que estão lidando com arte. Aí, Steiner conta que mais ou menos 300 anos antes de Cristo, houve uma dessas lutas, e a consequência, então, foi o aparecimento da fantasia humana na criação artística. E nessa palestra ele diz assim: é uma fantasia que não cria como se aparecesse uma imagem de algo espiritual, mas como se algo se organizasse a partir de si mesmo, como se apenas se estruturasse algo a partir de si mesmo. E as pessoas daquela época atribuíam o fato de serem dotadas de fantasia, e essa fantasia criativa, artística, a uma luta de seres espirituais que ocorria acima delas. E que essas pessoas atuavam por ordem desses seres espirituais. Não eram inspiradas por esses seres. Então, é muito interessante como essa fantasia é algo que surge como que a partir dessas pessoas que atuam por ordem de seres que estão lutando acima delas. Então, aqui, Steiner está falando de artistas que eu relaciono com a área do sentir. Um outro acontecimento importante ocorreu no século IX. E, segundo Rudolf Steiner, uma das tarefas mais importantes de Michael no mundo espiritual era administrar a inteligência cósmica, que não devemos confundir com a inteligência humana, que nós vimos é de origem luciférica. Nos séculos pré-cristãos, vivenciava-se que a inteligência estava expandida no universo e acreditava-se que a fonte dos pensamentos da inteligência era o Sol. Vejam que interessante. E ainda Platão dizia que era preciso acessar os pensamentos no mundo das ideias. Aliás, essa noção de se acessar pensamentos que estavam no mundo das ideias ainda era válido no final da Idade Média. Mas, já a partir do século IX, Michael, aos poucos, foi perdendo essa inteligência cósmica. Eu imagino que era bem nesse âmbito da inteligência cósmica que também se encontra esse mundo das ideias. E perder essa inteligência cósmica significa, então, que se antes ela estava no céu, aos poucos foi fluindo para a consciência do ser humano.
E, de fato, a partir do século IX, começou-se lentamente a acreditar que o ser humano produzia seus próprios pensamentos. E Descartes, pouco depois, ainda diz: penso, logo existo. E os seres arimânicos foram se apoderando cada vez mais dessa inteligência cósmica, querendo torná-la terrena. E esta é a origem do materialismo, que já se instalou no século XV, e ainda estamos totalmente imersos nele. Ariman quer apoderar-se dessa inteligência a todo custo. Ele quer evitar que o ser humano desenvolva um pensar autônomo, quer dizer, ele quer influenciar o pensar terreno, terrestre do ser humano. Ariman não quer que o ser humano dirija seu pensar à verdade espiritual. Não quer que o ser humano espiritualize o seu pensar. E isso deu origem a uma nova luta entre Michael e Ariman. E agora cabe ao ser humano se ele vai dar espaço para essa atuação arimânica ou não. Porque, mais uma vez, o palco dessa luta transferiu-se para o interior da alma humana. E quando que isso aconteceu? Segundo Steiner, o apogeu do materialismo ocorreu por volta dos anos 40 do século XIX. Nesse período, e aí ele define claramente as datas, entre 1841 e 1879, ocorreu mais uma luta espiritual no mundo espiritual. Também aqui se pode falar de uma rebelião dos seres das hierarquias superiores contra seres mais elevados ainda. Até 1841, esses seres que se rebelaram estavam atuando no sentido da evolução positiva do ser humano. Mas então quiseram atuar de modo divergente ao que queriam os seres mais elevados. E aí foi novamente que Michael entrou em ação, e foi uma luta, como tantas outras, que ocorreram em diferentes níveis do mundo espiritual, mas uma luta muito significativa. Como eu havia dito, as lutas anteriores eram contra seres luciféricos e arimânicos, genericamente falava-se em espíritos das trevas. Esta foi uma luta de fato contra seres arimânicos. E cabe ressaltar que a força, vamos dizer agora, dos antigos espíritos das trevas, talvez mais de tendência luciférica, foi se extinguindo lentamente no século XV, que é justamente no começo da alma da consciência. E a partir daí se tornou mais forte a influência dessas forças arimânicas. E com a própria evolução da humanidade, também as tarefas dos seres espirituais, de maneira geral, foram se transformando. E também as forças adversas acompanham essa transformação, como ocorreu em 1841, quando então forças arimânicas se rebelaram. E essa luta do século XIX também pode ser simbolizada como uma luta dos espíritos da luz com os espíritos das trevas, ou então a luta de Michael com o dragão.
E essa luta terminou no outono do hemisfério norte de 1879, quando certos espíritos das trevas arimânicos foram lançados das regiões espirituais para a Terra. E desde então, eles atuam entre os seres humanos, principalmente nos impulsos cognitivos e volitivos pessoais do ser humano. Então, em 1879, o mundo espiritual viu-se livre dessas entidades que até então não importunavam muito o ser humano. Mas uma vez lançadas na Terra, elas se atiraram sobre nós. Trouxeram, então, ao materialismo um colorido pessoal arimânico, porque antes esse materialismo ainda tinha um caráter mais instintivo, mais genérico, que agora, então, se tornou muito mais pessoal. Mas também trouxeram como aspecto positivo a possibilidade de o ser humano dar mais um passo em direção à liberdade. E agora eu vou pedir ao Rômulo a projetar ou a colocar a segunda imagem, por favor. É a próxima. Espera aí, que eu estou tentando aqui. Só um minutinho. Vamos lá. É essa? Correto? Essa aí. Então, essa é uma pintura de Rafael, que viveu entre 1483 e 1520, e ela está nos Musées Nationaux, em Paris. Aqui nós já reconhecemos uma paisagem terrena, temos nuvens, e eu entendo essa forma grande, escura, aqui na frente, como algo realmente bem terreno. E até me parece que isso daqui poderia representar, essa reentrância, uma caverna. Temos novamente Micael, com sério, mas o rosto bem sereno, pisando nesse ser que eu diria tem toda a configuração humana, embora tenha asas, tenha chifres, e entre as pernas me parece que existe algo como uma cauda. Então, é um ser humano com alguns traços animalescos, a cauda e os chifres, mas com as asas, mostrando, então, que tem algo a ver com hierarquia superior, que foi lançada à Terra e está sendo dominada por Micael. Eu considero este, então, um dragão arimânico. O anterior seria o dragão luciférico e este o dragão arimânico. Obrigada, Rômulo. Então, resumindo, na encarnação anterior da Terra, anjos rebeldes foram expulsos do céu. No início da evolução terrestre, na Lemúria, que é a repetição da antiga Lua, seres luciféricos foram lançados para a Terra e passaram a atuar na inteligência humana, no pensar.
Em 300 antes de Cristo, certos espíritos das trevas passaram a atuar na fantasia da criação artística, na esfera do sentir. No século IX, Micael começa a perder a administração da inteligência cósmica, e no século XIX, seres arimânicos expulsos do mundo espiritual passaram a atuar principalmente na vontade humana, no querer. E eles permeiam cada vez mais nossa vida volitiva, atuando nos impulsos inconscientes e instintivos das pessoas que não conseguem pensar claramente. Então, isso é muito interessante, porque, em geral, nós achamos que é o nosso pensar materialista que é devido a Ahriman. De fato, é. Mas, e num grupo de estudos, estamos lendo aquelas palestras sobre a missão de Micael, onde Steiner coloca muito claramente que a esfera da cabeça, pensar, está relacionado com Lúcifer, e o restante do nosso corpo com Ahriman. É ali que atuam as forças arimânicas. Então, nesses impulsos volitivos, atua o Ahriman. E eu achei muito interessante essa formulação, que ele vai atuando nos impulsos inconscientes e instintivos das pessoas que não conseguem pensar claramente. E é por isso que essas forças estão por trás, por exemplo, dos nacionalismos, do racismo, de genocídios e assim por diante. Se essas pessoas que são levadas por instintos, por impulsos inconscientes, conseguissem pensar claramente e dominar esses impulsos, talvez não teríamos nacionalismos, racismo e assim por diante. E Micael é justamente o espírito que está por trás do cosmopolitismo, e não daquilo que quer formar grupos fechados e assim por diante. Micael quer transcender, mas não eliminar o aspecto individual, grupal. Ele quer atuar em prol da sociedade como um todo. E essa atuação social não se restringe apenas a questões socioeconômicas. Tem a ver com tudo que pode levar ao progresso da humanidade. E aqui eu vou ler mais um trechinho de Steiner, uma palestra de 8 de janeiro de 11, no GA 127, onde ele pergunta: para que o ser humano necessita das entidades luciféricas e arimânicas? E ele mesmo responde: o ser humano não poderia ser tão livre se essas duas forças não lhe tivessem sido dadas como um contrapeso aos anjos e arcanjos. O ser humano precisa ter a possibilidade da mentira, que é uma das formas de atuação de Ahriman, para poder alcançar a verdade em liberdade. Ele deve conquistar a verdade como entidade livre. Para isso existe Ahriman. O ser humano deve resistir a Ahriman e trilhar o caminho em direção à verdade. Um pouco mais adiante ele diz: eles
Lúcifer e Ahriman existem em função do desenvolvimento da liberdade e da consciência do ser humano para impeli-lo, impulsioná-lo até um nível bastante elevado, no sentido de ter cobiças, impulsos impuros, que são devidos a Lúcifer, e também a julgar erradamente, o que tem a ver com Ahriman. Esses impulsos, no entanto, podem ser compensados pelo karma, sem perturbar a missão da Terra. Entre os conhecimentos mais belos e profundos que gradualmente o ser humano pode obter mediante estudos ocultos e o esoterismo, consta que, no fim, tudo o que é falso e ruim pode ser transformado em bem. Fecha aspas. Então, a nova forma de luta de Micael com o dragão poderia resumir-se em dominar os instintos e espiritualizar o pensar. E, na verdade, essa luta é realizada pelo eu de cada ser humano. Vamos ver a última imagem, por favor. Essa imagem foi trazida a um grupo pela Edna Bleich e eu fiquei muito impressionada com ela. Aqui, bom, ela deve ser bem antiga. Como a Stefanelli mostrou outro dia, realmente é uma iluminura, como se vê pelas margens. E nós temos aqui Micael dominando ou segurando a serpente que flutua nos ares, ou pelo menos acima dele. E temos essa outra figura que lembra até um pouquinho também aquele dragão que Micael segura a seus pés, pintado por Rafael, preso num, enfim, algum compartimento aqui mostrado por esse retângulo, ou moldura. Para mim, ainda é uma incógnita o que são essas superfícies preta e vermelha, e tem esse ondulado separando as duas, e Micael pisando com um pé numa, com o outro pé na outra. Também, para mim, ainda é um enigma o que ele está segurando na sua mão esquerda. Bom, que bom que a gente tem perguntas. Com isso, então, quem sabe podemos alguma vez nos ocupar, ou vocês podem se ocupar com essa figura e fazer um trabalho sobre ela e me contar depois. Obrigada, Rômulo. Então, o advento da nova era de Micael começou em 1879, justamente no ano no qual o dragão foi lançado para a Terra. E aí, então, chegou a possibilidade de se espiritualizar o pensar para que nós possamos devolver essa inteligência cósmica ou pensar espiritualizado a Micael. Então, essa é uma das nossas tarefas atuais.
espiritualizar o pensar e devolvê-lo a Micael. De certo modo, as entidades adversas sacrificaram-se para o ser humano poder realizar sua missão na Terra, que é principalmente, e agora estou falando da evolução da Terra como um todo e não só uma tarefa atual. Nossa missão é desenvolver a liberdade, e eu diria que ainda estamos muito no comecinho disso, e, consequentemente, o amor altruísta. E se conseguirmos atingir essa meta, teremos condições de redimir as entidades luciféricas e arimânicas. Afinal, o ser humano pode tornar-se um ser livre pelo fato de entidades superiores terem se sacrificado para se tornarem, por assim dizer, más. Mas somente pelo fato de ser uma entidade livre, o ser humano pode unir-se, por livre escolha, a outros seres humanos, a espíritos bons ou maus, ligar-se ao Cristo. E também assumir como meta futura libertar de sua tarefa cósmica unilateral aqueles seres que lhe deram a possibilidade de desenvolver a liberdade e o amor altruísta, que são justamente essas forças adversas que sacrificaram seu próprio processo evolutivo. E como redimi-las? Uma das maneiras de fazê-lo: desenvolver cada vez mais a consciência e a autoconsciência. Conhecer e discernir as forças adversas e sua atuação. Voltar-se novamente ao mundo espiritual, preparando-se conscientemente para isso e para que ocorra no tempo certo, no tempo justo. E na medida em que o ser humano se volta ao mundo espiritual por meio de suas próprias forças volitivas, Micael pode vir ao seu encontro. E isso Rudolf Steiner expressa numa palestra já de 1924, ou seja, depois do Congresso de Natal, logo depois do Congresso de Natal, porque foi em 13 de janeiro de 24 que ele, então, falou, está no GA 233A, e ele diz o seguinte: Micael é uma entidade peculiar. Ele nada revela, se não levarmos ao seu encontro daqui da Terra algo que venha de um trabalho espiritual ativa. Micael é um espírito muito reservado, pouco falante, que no máximo dá diretrizes escassas. Pois o que se experimenta com Micael não é a palavra, mas, se puder expressar-me assim, é, na verdade, o olhar, a força do olhar. Isso reside no fato de que Micael tem a ver principalmente com aquilo que os homens criam a partir do espírito. E eu digo por meio de suas próprias forças volitivas. Voltando a Steiner, Micael vive com as consequências do que é criado pelo ser humano. Os outros espíritos
impulsionam no ser humano aquilo que ele deve fazer. Micael será o verdadeiro herói espiritual da liberdade. Ele deixa os seres humanos agirem, mas toma o que resulta dos atos deles e o leva posteriormente ao cosmo, para ali atuar e fazer o que os seres humanos ainda não conseguem. Fecha aspas. Portanto, Micael não trava a luta no lugar do ser humano. Essas lutas foram no passado. Ele aguarda o que nós lhe trazemos como resultado de um esforço diligente e leva isso ao mundo espiritual para ali ser elaborado. Hoje, talvez fosse melhor até chamar essa luta interior que nós travamos de transformação. Pois as transformações do ser humano ocorrem mediante lutas interiores. E, para tanto, a primeira coisa de que se necessita é a coragem. E coragem é um dos atributos mais importantes de Micael. E é com isso que ele nos ajuda. Para termos coragem para sair do comodismo. Coragem para confrontar-nos conosco mesmos. Coragem para dominar os instintos e as paixões, mas para isso temos que reconhecê-los. Coragem para reconhecer e aceitar as próprias limitações. Coragem para sair do mundinho próprio e nos abrirmos ao diverso. Coragem para transcender o pensar materialista. Coragem para nos aproximarmos do âmbito espiritual. Coragem para enfrentar o futuro, sem ter qualquer noção do que vem ao nosso encontro, mas confiando na ajuda de Micael. E uma vez tendo se transformado interiormente, aparece a força micaélica para, com coragem, enfrentar os desafios do mundo. Tentar reconhecer objetivamente o que o mundo realmente necessita, sem levar em conta os sentimentos e anseios próprios. Para, com coragem, atuarmos no mundo a partir desse reconhecimento. E, com coragem, numa formulação de Steiner, criar do nada, sem seguir impulsos, sem seguir modelos, sem saber qual será o resultado. Eu imagino que isso é uma atuação realmente social. Pois Micael estimula principalmente que se atue como indivíduo na sociedade, ou seja, sem perder a individualidade, atuar da maneira que a sociedade requer. Isso é liberdade. E para terminar, eu queria trazer um verso que Rudolf Steiner deu para uma pessoa em 1910, uma pessoa italiana, e esse verso dele
perdeu-se o original alemão, ele foi vertido do italiano para o alemão e dali eu fiz a tradução para o português. É o seguinte: Micael, empresta-me tua espada para que eu esteja armado a fim de vencer o dragão que está dentro de mim. Preenche-me com tua força, para que eu possa desorientar os espíritos que querem paralisar-me. Atua em mim de tal modo que resplandeça a luz do meu eu e que eu possa ser conduzido àquelas ações que são dignas de ti. Muito obrigada. Sônia, você pode repetir, por favor, o verso? Você poderia repetir de novo o verso, por gentileza? Sim. Micael, empresta-me tua espada para que eu esteja armado a fim de vencer o dragão que está dentro de mim. Preenche-me com tua força, para que eu possa desorientar os espíritos que querem paralisar-me. Atua em mim de tal modo que resplandeça a luz do meu eu e que eu possa ser conduzido àquelas ações que são dignas de ti. É possível enviar esse verso para a gente? Sim, posso fazê-lo. Por gentileza, eu não consegui anotar tudo. Obrigada. Eu vou tentar pôr no chat. Nós faremos isso, viu, Sônia? Você pode passar para nós, que nós enviamos na lista de transmissão para todos que participaram aqui do encontro. Eu vou pôr no chat, se eu conseguir. Peraí, agora eu estou fazendo... Não, aqui, né? Tem que copiar. Uhum. Obrigada, foi maravilhoso. Muito obrigada. Muito grata também, doutora Sônia. Com prazer. Obrigado, Sônia. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Muito Maravilhosa. obrigado pelas palavras. Ai, eu esqueci. Esqueci de pôr o Ctrl+C. Eu... Vamos ver se está inteiro. Tá. Agora, pronto, foi.